Sauda a vós com a graça e a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Revelação chamado Apocalipse. Abra sua Bíblia nesse momento em Apocalipse capítulo 17 e vamos estar falando aqui da Babilônia, a mãe das prostituição dos reis da terra. Eu vou estar falando aqui, irmão, nesse vídeo e mais outro vídeo depois desse sobre a Babilônia, que é o símbolo de uma religião falsa. A Babilônia é um símbolo de uma religião falsa que tem poder político, econômico, que tem poder de influência, que governa até os meios comunicativos. Então vamos aqui, irmãos, abra sua Bíblia, Apocalipse 17, e vamos estudar aqui esta palavra, a descrição da grande meretriz. E veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, e falou comigo dizendo: vem e mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Então o Senhor aqui está chamando João, está dando uma revelação a João a respeito da queda da Babilônia, a respeito do julgamento da Babilônia. E o Senhor está mostrando aqui para João o julgamento dessa meretriz, que é considerada a prostituta, A Babilônia ela é considerada a prostituta, ou seja, a meretriz. E o que é uma prostituta? Irmão, a prostituta ela se vende, ela vende o corpo por dinheiro. É justamente o que é essa religião, essa falsa religião. Ela se vende, ela se prostitui. Você veja que o fato de adorarmos imagens de escultura é um símbolo de uma prostituição. E a Babilônia ela tem todas essas características de prostituir, de aceitar o erro, Então você veja que o julgamento dessa prostituta, dessa meretriz, aqui em Apocalipse 17, João vê a grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. A palavra sentada significa que ela está fixada, ela está alicerçada sobre muitas águas. Essa sobre muitas águas, irmão, está falando de multidões, nações, povos, E a Babilônia ela é dominante. A Babilônia, na verdade, ela governa os povos. Ela exerce um poder de influência muito grande sobre as nações. E ela além de porque ela também é rica, economicamente, politicamente ela é poderosa e governante. Então ela está assentada sobre muitas águas, ou seja, ela tem poder de influência. Versículo 2: com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebederam os que habitam na terra. Ou seja, a Babilônia ela não proíbe o uso de fumo, de drogas, de álcool. Pelo contrário, grandes reis, grandes pessoas, entre aspas, poderosas, elas se embriagam, Elas se prostituem, elas fazem o que é errado. Então você veja que os reis da terra, com o vinho da sua devassidão, foi que se embebedaram os que habitam sobre a terra. Versículo 3: transportou-me um anjo em espírito
a um deserto e vi uma mulher montada numa besta de escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Então João aqui ele é levado em espírito ao deserto, e no deserto o Senhor faz ele ver, uma besta e uma mulher sentada sobre ela, vestida de escarlate, ou seja, de vestes compridas, veste vermelha, que é um simbolismo da morte dos santos do Senhor, é um simbolismo de sangue. Então você veja que a besta repleta de nomes de blasfêmia, e com eles 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças, irmãos, é justamente o símbolo de montes, 7 montes, ou seja, 7 colinas. E os 10 chifres é a representação das 10 nações. Qual é a maior briga, meus irmãos, meu amigo? Qual é a maior briga há muito tempo? É a unificação das nações, é a unificação das religiões. Essa tem sido a maior briga. Então você veja que quando entrar um líder político, que será o anticristo, ele vai conseguir unificar, ele vai conseguir ajuntar essas 10 nações. E você veja que está perto deste grande dia, pois já estão conseguindo, irmãos, estabelecer a paz entre algumas nações que, entre aspas, eram inimigas. Então você veja que João está tendo essa visão de sete colinas, ou seja, esse 7 aqui é 7 montes, Esse 7 aqui é 7 montes. Veja bem, a besta repleta de nome de blasfema, com 7 cabeças, que se representam os 7 montes, e os 10 chifres, que é 10 nações. Versículo 4: achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com imundícias da sua prostituição. É o que eu expliquei aqui, é o que eu falei. Essa veste escarlata é justamente os mártires, ou seja, as vidas que a Babilônia aqui tirou, Que essa grande religião, ela é culpada do derramamento do sangue dos profetas do Senhor, que falaram a verdade. Então você veja aqui no versículo 5: na sua fonte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então a Babilônia, ela é a grande mãe das meretrizes, das abominações da terra, Babilônia, irmão, significa o erro, significa passar a mão em certos tipos de pecados. A Babilônia é um símbolo de uma religião completamente falsa, aonde os reis se contaminam, aonde existe a mentira, aonde existe a prostituição. E muitas das vezes, irmão, tem pessoas que elas compactuam com as trevas. Em vez dela ser luz no seu trabalho, na escola, muitas das vezes se autodenomina cristão, diz que é crente, que crê na palavra, mas quando está entre os colegas, para satisfazer a vontade dos colegas, bebe, aceita os palavrões. Então a Babilônia, ela é a mãe das abominações da terra, ela é a mãe das prostituições da terra, ela é a mãe da mentira. Então nós que professamos a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmão, nós precisamos ser noiva do Senhor Jesus.
Nós precisamos se guardar da contaminação deste mundo. Nós precisamos ser noiva, irmãos, e não prostituta, porque a Babilônia aqui, ela é um símbolo da prostituição. Ela é mãe das prostituições da terra. Veja aqui no versículo de número 6. E então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando vi, admirei-me com grande espanto. Então você veja aqui que ela está embriagada com sangue, ou seja, ela é culpada do derramamento do sangue de muitos cristãos. Ou seja, a palavra cristão significa pequenos cristos, pessoas que seguiam a Cristo, pessoas que seguem a verdade. Então a Babilônia, ela é a culpada do derramamento do sangue desses santos profetas do Senhor. Ela está aqui embebedada com o sangue dos profetas do Senhor Jesus. Na verdade, irmão, existiu na época um padre chamado Torquemada, e Torquemada carregava uma espada que era um formato de uma cruz. Muitos pensavam que era um crucifixo, mas quando Torquemada se encontrava com uma pessoa que professava a fé em Cristo, que vivenciava a palavra de Deus, a palavra da verdade, Torquemada ali tirava daquela crucifixo, se transformava numa espada, e ele matou milhares e milhares de cristãos. Então a Babilônia, irmão, ela carrega consigo esta culpa do derramamento do sangue dos profetas. Então você veja aqui no versículo 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Então todos aqueles que se alinham à Babilônia, irmãos, eles serão destruídos, né? Chegará a hora da vingança, da ira do Cordeiro sobre a grande Babilônia. É o que nós vamos estudar mais na frente, que a Babilônia será derrotada, será destruída. Por quê? Porque as suas abominações subiu à narina de Deus. Então você veja aqui no versículo 9. Aqui está o sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, né? Nos quais a mulher está assentada, são também 7 reis, né? A própria Bíblia, queridos, ela explica ela mesma. A própria Bíblia, ela interpreta ela mesma. Ou seja, o texto vai mostrar o seu contexto. Então você veja que as 7 cabeças representam o que? As 7 montes. E também é uma representação dos 7 reis, né? Veja no versículo 10: dos quais caíram 5. Um existe e outro ainda não chegou. Esse outro que ainda não chegou é a representação do anticristo. E quando chegar, tem de durar pouco. Versículo 11: e a besta que era e não é, também é ele o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebe a autoridade como reis, com a besta durante a hora. Versículo 13:
têm este um só pensamento e oferecem à besta poder e autoridade que possui. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis, que se acha com ele. Falou-me ainda as águas que viste, onde a meretriz está assentada. São povos, multidões, nações e línguas. Versículo 16: os 10 chifres que viste é a besta, esse odiarão a meretriz, e os farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no seu fogo. Então essa besta, ela que está assentada sobre 7 montes e 10 chifres, que é a representação das 10 nações, no grande final, meus irmãos, no grande final, esses 10 reis, essas 10 nações se levantarão contra a Babilônia, e ela será destruída. E com a Babilônia também será destruída aqueles que compactuam com ela, aqueles que se prostituem com ela, aqueles que não se arrependeram. Ela será destruída justamente pelos 10 reis, ou seja, pelas 10 nações se levantarão contra ela. Então veja aqui no versículo 17: porque em seu coração incutiu Deus que realizassem os seus pensamentos, o execute a uma e odeiem a besta, o reino que possui, até que se cumpra as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então, queridos, você que está me acompanhando aqui nesse estudo, nós estamos aqui estudando capítulo por capítulo, estudando versículos controversos, versículos que é difícil de interpretação, e nós estamos estudando aqui a característica, a descrição da Babilônia, como nós vamos ver também o espírito babilônico, né? O espírito babilônico que conduz ao erro. Tudo isso está na palavra do Senhor em Apocalipse 17. Mas a grande Babilônia, meus irmãos, ela será destruída, ela será derrotada. Amados, se a gente pesquisar no Google, a gente vai ver que a Babilônia está onde? Rodeada de 7 montes, né? Em Roma, né? A igreja apostólica romana, ela está situada lá na Itália, sob 7 colinas, né? O histórico da Babilônia, meus irmãos, o histórico da Babilônia veio de longe, né? De Nimrod ali, e todos sabem, irmão, que Nimrod foi um homem truculento, mau, idólatra e prostituto. E Nimrod ali, irmão, para quem conhece a história sabe que Nimrod, ele edificou ali a Torre de Babel. Ou seja, a Babilônia, ela surgiu da Torre de Babel. Ela veio surgir da Torre de Babel, a Babilônia. E quem foi Nimrod, irmão? Nimrod teve relação com a sua própria mãe, se casou com a sua própria mãe. Então você veja a origem dessa igreja da Babilônia, meus irmãos. E o Senhor está chamando: sai dela, filho meu. Deus está chamando ao arrependimento, né? Porque elas pelejarão contra o Cordeiro, mas a palavra diz que o Cordeiro vencerá, né? O Cordeiro vencerá. Então a Babilônia, meus irmãos, ela com certeza ela esteve de pé. Ela exerce um poder político, econômico, ela tem um poder de influência comunicativa, né? Além do porque também ela é rica,
Mas, irmãos, com ela os reis da terra se prostituíram. E Deus está chamando: saia da Babilônia. Talvez eu esteja falando aqui para alguém que é escolhido de Deus. Que você abra os olhos, que você enxergue que a Babilônia aqui é uma igreja religiosa, a igreja maior do mundo, que todos nós sabemos, a igreja maior do mundo que tem poder político, tem poder econômico, tem poder social, é muito rica, né? Então essa Babilônia vai chegar o fim nos últimos momentos da grande tribulação, né? Que ela será derrotada, ela será destruída. Então você veja que a Babilônia é uma igreja religiosa, é uma igreja que exerce poder de influência, mas vai chegar ao fim, vai chegar o momento da sua queda, e é isso mesmo que nós estamos estudando. E no próximo vídeo eu vou continuar falando dessa Babilônia. Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo.